agradecendo Jesus pela oportunidade, ao Cantinho de Jesus, que nos reúne nessa tarde, ao irmão Moacir, que nos esclarece e nos dá essa oportunidade de estudo, de autoconhecimento, muitas vezes aqui mencionado pelos frequentadores do estudo, que é o nosso momento de terapia em grupo. Terapia porque, através dos estudos espíritas, nós podemos tratar nossas más inclinações. Então, de fato, é um momento de terapia, né? Então, agradecendo aqui a oportunidade nesse tratamento coletivo, vamos nos dizer assim. E hoje a gente vai dar continuidade ao estudo sistemático do Livro dos Espíritos, a partir da questão 473, que está lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 9, e que essa segunda parte do Livro dos Espíritos, a gente sabe que o Livro dos Espíritos é a parte filosófica da doutrina espírita. A doutrina espírita se baseia na codificação kardeciana, que são 5 livros, o Pentateuco de Kardec. O primeiro livro escrito foi o Livro dos Espíritos, partindo da parte filosófica, da parte que vai nos instigar a pensar, a olhar e a educar os nossos pensamentos para a verdade trazida pelos espíritos já desencarnados, trabalhadores na codificação dessa doutrina, que vai nos tirar o véu do Evangelho de Jesus, nos ensinando e nos esclarecendo do nosso cotidiano, do nosso comportamento, nas nossas emoções, como podemos vivenciar e praticar de uma forma mais efetiva a doutrina que o Cristo nos trouxe, que é baseado todo na lei de justiça, amor e caridade. Sendo dividido o Livro dos Espíritos em parte, essa segunda parte ela vai falar muito sobre as questões filosóficas, mas dando base para a construção da parte científica da codificação. A parte científica da codificação é como se dá esse intercâmbio entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados, que está mais explicada, mais detalhada, de uma forma mais científica no Livro dos Médiuns. Então, hoje o nosso estudo será baseado no Livro dos Espíritos, mas nós vamos beber também da fonte das águas do Livro dos Médiuns. E fora isso, vamos aqui passear por outras obras subsidiárias que a doutrina nos traz para ilustrar tais conhecimentos, todos com o objetivo de colocarmos em prática, porque é a prática do conhecimento que é através da prática do conhecimento que nós adquirimos sabedoria. E essa sabedoria é uma virtude. A gente vai aprendendo, então, a adquirir virtudes que vão nos dar força para continuar o caminho até sermos, de fato, o amor vivente. Viver o amor a tal ponto que seremos confundidos com ele. Isso que Jesus veio fazer. Jesus viveu o amor na Terra, na sua maior plenitude, a ponto que hoje nós confundimos o amor com Jesus. Não tem como separar. E é isso que Jesus veio nos ensinar, esse caminho de se tornar amor. Na fase humana, a de exercer nossa humanidade com todo o amor. A questão 473, Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade. Diz assim: pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se em um corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? Vejamos o que Kardec estava querendo perguntar. Olha só, ele estava querendo falar um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal. Tomar, então, um corpo de carne de uma pessoa viva, quer dizer, de um espírito encarnado, de uma alma. Então, vamos supor, o espírito é aquele
que já está na erraticidade e que não possui corpo. Queria saber se esse espírito que não possui corpo, que é uma pessoa desencarnada, quer dizer, uma pessoa em que o corpo dela, em determinado momento, terminou com a energia vital, e aí, quando acaba a energia vital em um corpo orgânico, o espírito que anima esse corpo, ele se desprende desse corpo. Então, ele fica sem a condição de animar esse corpo. Ele não tem mais meios de acessar esse corpo e animar esse corpo físico, esse corpo orgânico. Então, ele não tem como animar esse corpo mais. Ele pode até ver o corpo lá e ele não tem como animá-lo, porque acabou-se a energia vital, que é do corpo físico. Mas esse espírito deixou de existir? Não. Essa pessoa morreu? Não. A gente chama na doutrina espírita que essa pessoa desencarnou, que comumente é chamado que a pessoa morreu. Mas, na verdade, ela não morre, porque ela ainda continua viva com seus pensamentos, seus sentimentos, suas aspirações, sua compreensão ainda permanece, porque isso está na sua essência. Então, ela está querendo saber, Kardec está querendo saber se esse espírito tem condição de animar um corpo orgânico que tem a energia vital, tá lá, mas que já está sendo animado por um outro espírito, que é a pessoa viva, não é uma pessoa que está desencarnada. E aí ele fala, deixa eu explicar melhor como é que é isso, do que é que eu estou pensando. Isto é, introduzir em um corpo animado, o que é o corpo animado? Com energia vital e que já é animado por um espírito. E obrar e trabalhar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo. É como se o espírito estivesse dando lugar, o espírito encarnado estivesse dando lugar para que outro espírito que não está encarnado, que não tem corpo, pudesse animar esse corpo. Então, durante muito tempo, a gente pensou que isso poderia ser, isso fosse possível, devido a algumas manifestações, de uma certa forma, até umas manifestações ostensivas, e que, durante muito tempo, parecia-se esdrúxulo tal fenômeno. Então, tem jeito, né, de se animar, de até tomar posse do corpo, muitas vezes a gente fala isso, e aí a espiritualidade vai nos esclarecer. Nota que é como se fosse um pensamento filosófico, como se eu quisesse entender, será que tem jeito, então, de um espírito que não tem corpo, tomar o corpo de um espírito que está usando esse corpo? Como se fosse assim, me dá esse instrumento aí, que agora quem vai utilizar sou eu, e você vai ficar em stand-by. Seria, a grosso modo, uma pergunta dessa forma. E é interessante porque durante muito tempo a gente pensou que isso pode seria possível, e que se dava o nome de possessão. Inclusive, é o subtítulo dessa parte do Livro dos Espíritos. E a espiritualidade, com o intuito de nos esclarecer, para que nós pudéssemos tomar posse desse conhecimento e colocá-lo em prática e virar sabedoria, e não ficarmos reféns de ilusões e de pensamentos equivocados, ela vai nos esclarecer. E aí vamos tirar qualquer ideia de posse, de possessão. Diz assim, o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Então, o corpo está animado, não é porque eu, por exemplo, né, gente? Nós que estamos aqui encarnados, nós somos espíritos que ora animamos o corpo, porque esse corpo que a gente tem, ele tem uma energia vital e nós temos um compromisso de animá-lo ele durante essa existência, a fim de que na matéria, mergulhados na matéria, possamos desenvolver virtudes a caminho de sermos o amor, de encontrarmos com Jesus. Então, nós não estamos dentro deste corpo. Ninguém que está dentro deste corpo, mas nós estamos animando esse corpo. Nota que a partir deste pensamento, a gente passa a ter o corpo como um instrumento, como um instrumento
poderoso, um instrumento bem-vindo, um instrumento que devemos dar graças a ele, porque animando esse corpo, é que nós vamos exercitar habilidades e atributos espirituais que a gente vai chamar de virtude, caso estejamos sintonizados para o nosso progresso moral e espiritual. Caso não, nós vamos animando esse corpo, envolvendo em meios as nossas ignorâncias, sem buscar os nossos esclarecimentos, né? O esclarecimento com quem sabe mais, com Jesus, que é o modelo e guia da humanidade. Nós vamos acreditar nos nossos equívocos e nas nossas ilusões, e aí vamos nos complicando ainda mais, alimentando defeitos e criando vícios, que nos distancia da condição de amor para o qual fomos criados. Então, fomos criados por Deus, segundo a doutrina espírita, simples e ignorantes, todo mundo simples e ignorante, fomos adquirindo livre-arbítrio para que possamos, por nossos méritos, desenvolver essa habilidade de amar sem medida e de adquirir virtudes. Esse é o nosso destino, essa é a nossa missão aqui nesse corpo. Então, a espiritualidade vai explicar. Sendo assim, o espírito não entra dentro de um corpo, como entra-se numa casa. Por exemplo, agora estamos dentro de uma casa. Estamos mergulhados dentro dessa casa. Aí ele fala, não é essa lógica, não adianta a gente pensar assim. Aí ele vai explicar. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar juntamente com ele, a fim de trabalhar juntamente com ele. Então, vejamos. O espírito desencarnado, ele sintoniza com um espírito encarnado, ou vice-versa, tá? Então, nós somos espíritos que nos sintonizamos através dos defeitos e qualidades, parecidos uns com os outros, porque semelhante atrai semelhante. Para que a gente se afiniza? Para a gente trabalhar junto. Nota que é sempre aos pares, é sempre em grupo, é sempre coletivo. O homem não vive só, não é assim? Então, a gente está sempre, digamos assim, se aglomerando, né? Tivemos que passar aí por um exercício durante a pandemia de evitar a aglomeração, porque estávamos nos contaminando muito rapidamente uns com os outros, né? E aí, nós agora estamos aprendendo que isso se dá também de uma forma sutil, não só através de encarnados, mas através de pensamentos, de mentes, de emoções e de ações que trazem em seu contexto defeitos e virtudes. E que tanto um quanto o outro é força de atração, traz uma força de atração. E aí seus semelhantes se unem para trabalhar junto, fazendo com que pelo aquilo que interessam. Se interessam pelos defeitos, vão trabalhar para edificar os defeitos, para consolidar defeitos. Daqui a pouquinho o defeito vira vício. Se for por qualidades, vão trabalhar para consolidar qualidades. Daqui a pouquinho essas qualidades se tornam virtudes. E virtudes são força, poder, né? Defeito também, só que é um poder que se distancia da lei de amor. E as virtudes são poderes que nos aproxima do amor. E aí são semelhantes, a gente se une. E a espiritualidade continua a explicar. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revertido. Então, vamos entender. Olha que interessante quando fala sobre essa concepção do que o espírito, né, o encarnado, que é ele que está sobre digamos assim, ele detém, digamos assim, a posse desse corpo, né? Dessa vestimenta, desse corpo físico, dessa matéria orgânica, dotada de energia vital. Então, dá esse revestir como se ele tivesse vestido
desse corpo, como se fosse um vestido. Mas quando a gente pensa em vestido, em revestido, a gente pensa que está dentro, não é? Por exemplo, eu não estou dentro desta roupa, e aí a gente começa a fazer alguma confusão e consegue não clarear bem. Esse revestido é porque é como se ele pudesse atuar na matéria, na parte, no plano físico, por esse corpo, de uma forma mais ostensiva, mais materializada, onde os olhos materiais conseguem perceber, numa vibração de matéria mais densa, e não porque o espírito está dentro. Mas não tem problema a gente ter essa noção, não. Só da gente saber que não é que o espírito entra dentro do corpo, não fica dentro do corpo, mas ele anima esse corpo, ele tem uma conexão direta com esse corpo. É como se ele é que tem acesso ao corpo. E eu posso permitir ou não que alguém, nesse instrumento a qual eu sou responsável, que alguém possa trabalhar comigo ou não. A chave é minha. Então, quem é que tem essa chave? Quem é que tem esse controle de poder atuar junto ou separado? É o encarnado. E a espiritualidade continua a dizer: um espírito não pode substituir ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. É assim, olha, o espírito encarnado, a pessoa, nós, que agora estamos conversando aqui, somos encarnados, nós temos, então, a responsabilidade por esse corpo. Não é bem assim, digamos assim, é uma posse temporária, né? Porque se ele fosse completamente nosso, quando a gente desencarnasse, a gente levava ele. Então, não é bem uma posse, mas é um direito de uso. Quem tem o direito de uso seria como se fosse como herança, né? Que os pais dão algum imóvel para o filho e coloca usufruto. Tipo assim, olha, é meu, mas você vai ter direito de usar enquanto vivo, enquanto eu estiver vivo aqui. Depois que eu morrer, ele passa a ser seu automaticamente. Não é assim? Usufruto? Então, a gente tem esse usufruto do corpo. Mas de quem é esse corpo? Esse corpo é da Terra, é desse planeta. Essa constituição física é de acordo com o planeta em que a gente vive. Então, a nossa mãe que nos dá origem a esse corpo é a matéria, é a Terra, vamos colocar assim. E o nosso pai, que nos criou, é Deus. E nós ganhamos, então, o direito de uso desse corpo nessa existência, com o tempo determinado que esse corpo tem de atuar pelo fluido vital, pela energia vital que ele adquire assim que ele é produzido, de acordo com as nossas necessidades, pelo qual o espírito, a necessidade espiritual, precisa passar. Então, quem tem a responsabilidade de usar esse corpo é quem tem o usufruto dele, é quem tem o direito. No caso, cada um de nós aqui temos a responsabilidade por esse corpo. Eu posso chamar mais pessoas para trabalhar comigo? Faço isso o tempo todo. Mas a responsável sou eu. Tem um princípio na administração, na gestão administrativa, muito interessante, que você delega tarefa, mas não delega responsabilidade. Vamos imaginar? Chico Xavier não psicografou? Quando o médium está psicografando, não tem ali uma autorização do médium para que operem no corpo físico? Tem. Quem dá essa autorização? O médium. Então, os dois compartilham ali uma habilidade do corpo físico para que possa fazer a psicografia ou qualquer uma outra atividade, né? E ali pode ter delegado, digamos assim, a tarefa de escrever, de passar ideia, né? Chico falava que as cartas dele, ele era só um carteiro, ele entregava as cartas, porque quem elaborava aquelas cartas era a espiritualidade. Então, estavam trabalhando em conjunto,
sob a tutela de Chico Xavier. Porque o corpo era do Chico. O corpo é nosso. Sim, nosso entre aspas, né? Quem tem o direito de usar esse corpo é a gente, com responsabilidade, com carinho, com atenção. Então, não adianta a gente pensar que tanto para o bem quanto para o mal, que estamos isentos da responsabilidade do uso do corpo. Olha que lindo, que interessante. Veja a importância de um corpo e a responsabilidade que a gente tem por tudo aquilo que a gente utiliza, por tudo aquilo que nos envolve a ponto de nos dar um trabalho. E trabalho, lembrando que para a doutrina espírita, trabalho é toda ocupação útil, que vai me trazer uma utilidade. Eu tenho, então, uma responsabilidade por tudo isso. E aí não adianta eu achar que tudo bem, outra inteligência, outro princípio, outra inteligência vai vir aqui e vai atuar no meu corpo sem a minha permissão, sem eu autorizar. E nós vamos trabalhar junto aleatoriamente. Não. Como é que a gente autoriza isso? A gente autoriza através da semelhança, segundo aqui essa resposta, dos nossos defeitos e das nossas qualidades. E aí, né, gente, a gente pensa, somos espíritos puros? Não. Espírito puro trabalha com quem? Afiniza com quem? Só com qualidade, porque espírito puro só tem qualidade. Espírito puro, para a doutrina espírita, já vê Deus. Então, vai se afinizar com o espírito puro. Nós somos espíritos imperfeitos, perfectíveis, estamos a caminho da perfeição, então nós possuímos algumas qualidades já trabalhadas ao longo dessas existências e principalmente das encarnações aqui na fase humana, na nossa humanidade, exercendo a nossa humanidade, a gente vai adquirindo qualidades. Mas nós temos só qualidade? Não. Nós temos defeitos também. E isso significa que esses defeitos abrem circunstâncias para a gente compartilhar habilidades através da utilização do nosso corpo com espíritos menos esclarecidos. Por quê? Tanto quanto nós somos menos esclarecidos, porque ainda temos esses defeitos. Se fôssemos esclarecidos por completo, totalmente sábios, inteligentes, não teríamos defeitos. Mas Kardec nos diz que reconheceremos os bons espíritas não pela falta de defeito, mas pelo esforço que tem para vencer suas más inclinações. Olha que bonito isso. Isso significa que não adianta eu simplesmente cruzar meus braços nesse conhecimento e falar, tá, eu sou espírito imperfeito, eu tenho defeitos, e esses defeitos que eu tenho, não vai ter jeito, eu vou atrair gente com os mesmos defeitos e por hora nós vamos ficar assim mesmo. Vamos continuar falando mal dos outros, porque a gente fala mal dos outros, vamos continuar com sede de vingança, vamos, na hora que a gente vê e espantar com algumas notícias, às vezes muito próximas de nós, de alguma barbárie, de alguma prova ostensiva da ignorância humana, e aí a gente vai ficar com uma revolta, vai ficar indignado, vai ficar alimentando pensamentos de julgamento para uma das partes, acreditando que existe o completamente inocente e o demônio propriamente dito, com mentes condenatórias. Não. Nós vamos reconhecer nosso estado de imperfeição, mas na esperança de que esse alimento eu não quero oferecer, eu não quero alimentar meus defeitos. Então, eu me reconheço em circunstâncias que me trazem julgamento, mas eu falo, peraí, deixa eu voltar para a consciência aqui. Eu quero continuar julgando as pessoas? Não. Então, eu não vou comentar isso, não. Não vou falar de um nem de outro, não. Não vou alimentar isso em mim. Mesmo que eu esteja ali, não, mas não vou alimentar. Por quê? Meu compromisso é com as minhas qualidades, em fortalecer minhas qualidades e vencer meus defeitos. E aí a gente vai, e principalmente porque quem detém
a responsabilidade pelo uso desse corpo que eu ganhei como uma oportunidade que eu construí, na verdade, né? De acordo com a minha psique, eu fui plasmando, de acordo com o meu desenvolvimento espiritual, eu plasmei um corpo necessário para minhas habilidades aqui nessa encarnação. Então, a responsabilidade é minha, como é que eu vou conduzir esse corpo, como é que eu vou conduzir meus pensamentos, como é que eu vou utilizar essa ferramenta para o meu desenvolvimento. Então, isso é interessante a gente ter essa consciência de nos trazer para a responsabilidade que nos compete, a responsabilidade que é nossa. Né? Isso é muito bom. Então, essa segunda parte do Livro dos Espíritos, ela vai falar sobre obsessão, na verdade. Né? Nós estamos falando sobre obsessão. E lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, intitulado Da Obsessão, eles vão falar sobre obsessão simples, fascinação e subjugação, causas e efeitos e meios de a combater. Olha que maravilha! Eu primeiro parto de um pensamento filosófico, depois eu vou para a ciência, porque a ciência desse intercâmbio dos dois lados da vida vai me trazer esclarecimento, vai me trazer compreensão e, mais ainda, vai me capacitar para vencer minhas más inclinações e para entender os meios de combater a obsessão. Essa influência que a gente traz pelos defeitos. Obsessão é a sintonia, é a influência que a gente tem uns com os outros pelos defeitos. Aí lá nesse capítulo 23, no item 240, Kardec vai explicar para a gente da seguinte forma. Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos. Vamos trocar hoje a palavra maus por ignorantes? Porque hoje nós já sabemos que não existe demônio, propriamente dito, aquele ser criado para fazer o mal. Aquele ser que foi criado para o mal, vai ficar no mal, vai morrer no mal. Então, não existe isso. Nós já sabemos que o mal é a ausência do bem. E que a ausência do bem é a ignorância, que não conhece a inteligência, que nos leva ao amor, ao bem maior. Ser inteligente é buscar o conhecimento maior que nos leva ao amor universal. Então, falta de conhecimento, de inteligência, de esclarecimento é ignorância. Então, nós vamos colocar o seguinte. Em outras épocas, falando que dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por ignorantes, por espíritos ignorantes, que não conheciam a luz, que não se felicitavam em buscar o amor, felicitavam em desenvolver inteligência em busca do amor. Então, dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por espíritos ignorantes, quando a influência deles aí até a aberração das faculdades. Vamos pensar. Então, quando esses espíritos ignorantes, as influências deles iam até a aberração das faculdades. Vamos pensar o que é aberração? Aberração é desvio do que é considerado padrão. E faculdades são as possibilidades natural ou adquirida de fazer algo, alguma capacidade. Então, a gente pensava ou entendia-se como possessão aquela situação imperial, como se imperava, que era a única coisa que todo mundo deixava essa situação mandar. Que situação é essa? Essa ação dos espíritos ignorantes que influenciava a tal ponto de desviar do padrão normal, de um comportamento, as habilidades ou a capacidade de alguém, digamos, da sua vítima. Daquele que ele fala assim, olha, você tem esse defeito aqui, eu também tenho, você gosta desse defeito, eu alimento o seu defeito, você também alimenta esse defeito, nós dois achamos esse defeito aqui maravilhoso. Chegar aqui um ponto que eu vou te induzindo tanto, vou te influenciando, eu vou te dominando essa situação, que eu fico irresistível, a ponto de que, não, se é para mentir, eu vou mentir de com força.
E aí eu deixo os devaneios e utilizo toda a minha capacidade de criatividade, ao invés de seguir o padrão da busca da inteligência para o amor. Essa influência me desvia do amor e começa a criar fantasias a ponto de até convencer outras pessoas. E de me convencer a mim mesmo. Ideias essas sugeridas por esses espíritos ignorantes. Quando chegava a esse ponto, a gente dava o nome de possessão. Só que aí Kardec vai explicar aqui para a gente. A possessão seria, para nós, sinônimo da subjugação. Subjugação é uma modalidade, vamos assim dizer, de obsessão. Talvez a modalidade mais grave, mais assim, é como se a pessoa tivesse totalmente, entre aspas, refém daquela ignorância que a domina, a ponto dela nem acreditar, não se ter nem esperança de que ela por si só pode buscar a inteligência, pode buscar pensar melhor, pode buscar entender o amor, pode buscar viver o amor. Ela já acomodou, ela já fala, eu estou presa mesmo, é essa ideia mesmo, é esse pensamento mesmo, e ali eu estou subjugada àquele pensamento. Aquela crença me limita tanto que me deixa refém dessa ideia propriamente dita. Aí o que acontece? Por 2 motivos, fala lá no Livro dos Médiuns, deixamos de adotar esse termo. Olha, Kardec falando que deixou de adotar o termo possessão por 2 motivos. E esses 2 motivos, nós também, espíritas, a partir de agora, precisamos deixar de adotar esses termos e de fazer dessa crença limitante que ela caia por terra e busquemos a fé revigorante que nos esclarece, que é a fé raciocinada, aquela capaz de encarar a verdade frente a frente em qualquer época da humanidade. Então é aí que a gente vai ter que trocar. Então Kardec ele pega esses 2 motivos e nos esclarece. Ele fala que o primeiro é porque ele implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente voltado para o mal. Então, olha só, se eu parto do princípio que existe seres que foi criado para o mal e vai ficar no mal o tempo todo, eu vou continuar acreditando em possessão. Alguém vai chegar lá, vai me dominar por completo, eu não vai ser irresistível, ele é muito poderoso, muito grande, que nasceu para isso, acabou, estou subjugado. Então aí não dá, né? Não é dessa forma. Enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Por que mais ou menos imperfeito? Porque a doutrina espírita nos revela, aí a gente pode ir até lá na Gênesis, na criação, né? Fomos criados simples e ignorantes, e estagiamos por vários reinos para ir adquirindo, digamos assim, desenvolvimento, maturidade. Passamos pelo reino mineral, né? Dormimos no reino mineral, como diz Leon Denis, olha que chique. Então, olha só. Depois passamos para o reino vegetal, né? Desenvolvendo ali a sensibilidade. Depois passamos pelo reino animal, onde a gente foi agitado, né? Até a gente despertar no reino hominal, que é na fase humana. E a gente desperta adquirindo livre-arbítrio, porque até na fase animal era instintivo. Vocês podem olhar que a semente sabe exatamente o que ela vai tirar da terra para ela germinar. É instinto. Mas depois que a gente está na fase hominal, a gente adquire livre-arbítrio, racionalidade, para que por nossos próprios méritos a gente vá se desenvolvendo e em busca desse amor que um dia seremos. Então, saindo do reino nominal, podemos aí muitos dizer que vamos para o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então, sabemos que todos temos o destino à evolução. Ninguém vai ficar para trás. E ninguém foi criado para o mal. Daí eu já quebro a ideia de possessão dessa primeira parte.
O segundo motivo que Kardec aqui nos esclarece é porque implica igualmente a ideia de apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. Gente, essa palavrinha aqui nós vamos ter que estudar constrangimento para a gente entender e entender como é que se dá essa relação de defeito que nos leva a constrangimento. Isso vai trazer tanta praticidade para a gente, assim, né? E para a gente identificar na prática, na convivência, nas relações, nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos, tudo aquilo que nos traz constrangimento para quem já está desenvolvendo e buscando vencer suas más inclinações, pode ter certeza que tem a ver com defeito. Então, o primeiro é porque a gente já sabe que todo mundo vai melhorar um dia. Não tem ninguém vivendo para ser mal a vida toda. Portanto, não existe demônio. Existem pessoas mais ou menos esclarecidas. Ok? Mais ou menos em posições diferentes deste processo de evolução, em que quem está à frente ou atrás não significa que ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Porque quem está à frente tem como missão auxiliar quem está atrás. Quem está atrás tem como objetivo pedir ajuda para quem está na frente, buscar socorro, né? Então, não tem esse grau de superioridade de egoísmo, mas tem de partilha do desenvolvimento. Como é bom auxiliar alguém que está passando, está aprendendo alguma coisa que a gente já aprendeu. Os professores gozam dessa felicidade com muita naturalidade. Aqueles que já encontraram o sentido da missão da sua profissão. Os professores que já encontraram a missão, o sentido da missão da profissão deles, que é esclarecer, que é auxiliar no desenvolvimento do aluno, que é instigar, trazer motivação para o aluno, né? Para ele aprender mais, para ele se desenvolver mais. O professor é uma delícia. Ele vai querer ensinar ali o tempo todo. Não por arrogância, porque ele já sabe, mas para mostrar para aquele aluno que é possível saber até mais do que o professor, que o destino nosso todo é desenvolver. E aí está o detalhe amoroso na relação de aprender e ensinar. Cora Coralina já dizia, né? Que quanto mais ensino, mais aprendo. Olha que maravilha. É ensinando que eu aprendo. Então, tem ali uma mútua atividade útil ligada pela qualidade que leva as duas partes ao desenvolvimento. É obsessão? Não. A gente chama de sintonia elevada, porque tem um propósito, e um propósito divino. Então, Kardec ele fala, segundo esse motivo para a gente não acreditar nessa ideia de possessão, que alguém pode chegar e dominar a gente por completo, né? E aí a gente tira a nossa responsabilidade, ele fala, olha, o segundo motivo, além de não existir demônio, o segundo motivo é porque implica nessa ideia de apoderamento do corpo, e não pode ter esse apoderamento do corpo por um outro espírito estranho. O que acontece em um caso de obsessão, e independente da modalidade, do grau de obsessão, que aí a gente chegou no grau mais elevado, que seria a subjugação, quando pensa assim em possessão, ele fala o que acontece até mesmo em um caso de subjugação é que há apenas constrangimento. Então, vamos pensar o que é constrangimento. Na parte química, na ciência da química, é um ato ou efeito de reduzir o volume de uma substância por meio de pressão. É como se o constrangimento, você tem uma pressão ali no ambiente e vai diminuindo ali aquela substância por uma pressão. É um aperto, é uma compressão. É como se há diminuindo ele ali em um apoderamento, né? Em uma força ali, eu estou maior do que você e eu vou ali. Na parte comportamental,
nessa parte das relações humanas, a gente pode falar que esse constrangimento pode ser uma violência física ou moral, exercida contra alguém, é uma coação. É quando eu utilizo de uma força, de uma pressão, para diminuir alguém. Geralmente a gente faz isso quando a gente se sente ameaçado, né? O animal faz muito isso, porque traz uma herança da fase animal. Quando o animal se sente ameaçado, o animal vai lá e ataca. Vamos pensar em um felino, né? Em uma leoa, em um tigre, em uma pantera. Se ela perceber que ela está em perigo e que a vida dela ali corre, que ela vai poder perder a vida, ou que ela não vai conseguir comer, né? Está ali correndo um risco de existência, ela vai lá e exerce uma pressão, uma força maior, coíbe que então ela estava se sentindo ameaçada e ataca e pratica uma violência. No caso do animal, física, porque ainda é instintivo, não tem capacidade de livre-arbítrio para entender o que é livre-arbítrio, capacidade de desenvolver inteligência e escolher inteligentemente. Eu quero ou não quero fazer essa escolha através de uma inteligência, que é a racionalidade, que na fase nominal a gente tem. Mas que muitas vezes a gente larga essa racionalidade, que ela é consciente, toda racionalidade é consciente, então a gente larga a consciência da gente e escolhe o inconsciente instintivo de memórias do passado, inclusive da fase do reino animal, aonde a gente ataca para se defender. Quando não temos essa ameaça de vida, nem de faltar comida, porque a gente consegue ficar muito mais tempo sem comer, a gente consegue. Ninguém está aí para poder matar a gente, né? Às vezes a gente faz tudo isso por uma questão do ego adoecido, que a gente chama de egoísmo. Quando a minha personalidade não é ali o centro das atenções. Alguém ameaça eu ser o centro das atenções, alguém ameaça eu ter um determinado elogio, alguém ameaça eu ter algum reconhecimento de alguma notoriedade, seja lá qual for, eu acho que aquela pessoa, então, é uma ameaça para mim, eu começo a constranger. Começo a encontrar algum defeito para desmoralizar a pessoa, faço ali uma situação e deixo a pessoa constrangida. Pensando desse jeito, dá para entender que os processos de obsessão de encarnado para encarnado pode ser maior do que a gente pode imaginar. Quando a gente pensa em quantos constrangimentos nós já fizemos com outras pessoas e aqueles que a gente recebeu também. No livro dos médiuns, Kardec continua e encerra com essa frase, esse item 241 do capítulo 23 do livro dos médiuns. Ele vai falar assim: a palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Então, não é possessão, é subjugação. Mas por que essa subjugação vai exprimir melhor a ideia dessa influência através do defeito que consegue, então, ali trabalhar junto para constrangir a vítima? Vamos colocar assim, né? Para constrangir o encarnado. Nesse caso, quando a gente pensa de uma subjugação de espírito desencarnado para espírito encarnado. Mas não vamos esquecer que a obsessão também opera de encarnado para encarnado. E também opera de encarnado para desencarnado. Está aí as obras de André Luiz, que não nos deixa mentir. Então, vejamos. Por que essa subjugação vai dar essa ideia mais perfeita? Ele fala, assim para nós, não há possessos, no sentido vulgar do termo, porque nenhum espírito pode entrar dentro do corpo, nenhum espírito faz isso. E mais ainda, além de espírito nenhum, nem aquele encarnado, ele não está dentro do corpo, ele está animando o corpo, um outro espírito não pode ser completamente responsável pela ação do corpo de um espírito encarnado. Então, não há processos, nesse sentido vulgar do termo. Aí ele fala, há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Então, são esses três tipos
de modalidades de obsessão. A obsessão simples, que ele vai chamar aqui de obsediados. Os subjugados e os fascinados. Tá? Os fascinados e os subjugados. Que são modalidades de obsessão. E aí é muito interessante a gente entender essa parte científica quando a gente vai estudar a parte filosófica, porque a gente pega a ideia e consegue visualizar na parte científica desse intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material. Aí faz todo sentido. Né? E quando fala-se revestido, a gente pode colocar assim, que se acha responsável por aquele corpo. Voltamos só a mensagem, desculpa, voltando só na questão 473, para que a gente possa entender por que a gente estava explicando aqui no Livro dos Médiuns. Por que o Livro dos Médiuns nos trouxe luz, né? Nos trouxe esclarecimento a respeito da parte filosófica do Livro dos Espíritos. A questão era 473. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se em um corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? Kardec está perguntando, pode então um espírito desencarnado assumir a responsabilidade de todo o trabalho daquele corpo, daquele espírito que tem um corpo, tirar o espírito de lá e ele tomar a situação? Aí a espiritualidade fala, o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar juntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua conforme quer sobre a matéria de que se acha revestido, responsável, vamos dizer assim, né? A responsabilidade é dele. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo, até o término fixado para a sua existência material. Por isso que esse se acha responsável pelo seu corpo, até o corpo terminar com a sua energia vital e ele não tenha mais responsabilidade sobre esse corpo, porque ele não tem como atuar por esse corpo, por intermédio desse corpo mais. Ok? E aí, Kardec vai explicar de uma forma científica para a gente, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, no item 241, já estudado aqui. Partindo agora para a questão 474. Gente, a gente está querendo trazer esse conhecimento de obsessão de uma forma mais no nosso dia a dia e não só colocado ele restrito nas reuniões mediúnicas ou dentro de um centro espírita. Porque mediunidade não é atributo de espírita. Mediunidade é da natureza. Ela vem do espírito, ela tem uma faculdade no corpo. Então, está em todo lugar. Está na Igreja Católica, está no Evangélico, está na vida. Esse intercâmbio mediúnico, ele é constante. Então, é interessante que a gente traga para os nossos dias e para as nossas relações para que a gente possa nos compreender melhor. E nos compreendendo, esclarecendo, tendo condições de fazer bom uso do nosso livre-arbítrio ao escolher pelo lado das nossas qualidades, desenvolver qualidade, adquirir virtudes, traçar o caminho individual em busca do amor, que é o que todos nós viemos fazer aqui. Então, é muito importante a gente aproveitar essa terapia em grupo e entender o Livro dos Espíritos a ponto de nos esclarecer e de nos tornar inspiração para o nosso desenvolvimento pessoal. É o encontro do amor. Ai, que lindo, hein? Ao encontro do amor. Vamos ver o que fala a questão 474. Desde que não há possessão propriamente dita, olha que maravilha, então já não há possessão, nós já estamos cientes disso. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsediada ao ponto de a sua vontade ir a achar-se, de certa maneira, paralisada?
Como assim? A alma pode se achar refém, se fazer refém de um outro espírito, né? Lembrando que alma é espírito encarnado. E espírito aqui seria aquele que está desencarnado. Uma pergunta de Kardec é isso. Olha, já que não há possessão, porque o espírito não tem esse poder, o espírito desencarnado não tem esse poder de tirar a responsabilidade do espírito encarnado e se utilizar o corpo da qual o encarnado é responsável por livre e espontânea vontade. Se não há esse poder de lá, está perguntando, há essa circunstância, né, ao contrário, de quem está encarnado, se sentir refém a esse espírito, a ponto de não ter motivação, de ficar parado, de deixar que está entregue, usa e abusa, né? Esse seria o sentido da pergunta. Aí, olha, gente, o perigo. Vocês acham que isso seria possível, né? A gente encarnado se entregar na dependência de um outro espírito, a ponto da gente não perder a vontade própria e fazer só o que ele quer? Aí olha que a espiritualidade responde. Sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. São esses as verdadeiras obsessões, subjugações e fascinações, vamos assim dizer. Mas é preciso, saibas, que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta. Quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Gente, a gente vai ver que em muita circunstância a gente tem uma preguiça de cuidar da gente. Preguiça de pensar. Quantas pessoas a gente não vê que tem preguiça de ler, gente? Quer que alguém vá lá e fale alguma coisa, porque ler vai ter que desenvolver o intelecto, vou ter que te usar de inteligência. Ah, eu tô com preguiça. A inteligência, usar a inteligência é um esforço pessoal, sou eu que tenho que ir lá e fazer. Não deixa de você ler para mim, não. Deixa de dar um vídeo, desenha. Eu não quero desenvolver. Tem muitas pessoas nessas condições. Então, quando a gente está, digamos assim, nessa letargia, nessa inércia de progresso, nessa resistência, não é nem inércia de progresso, nessa resistência de progredir, de autodesenvolvimento, a gente corre grande risco de deixar nos conduzir na mão dos outros. Por exemplo, eu não quero saber de política, não. Eu não quero estudar quem vai ser os candidatos, eu quero votar de qualquer jeito. A minha mãe falou que é bom aqui de lá. Ah, não, fulano ali estuda muito. O que o fulano estudou, eu acredito, porque ele é estudioso. Então, ele vai lá, se ele falar que ele vai votar no segundo, eu voto também. Porque eu não quero ter compromisso com a minha escolha, com a minha responsabilidade. Eu não quero utilizar meu livre-arbítrio. Então, eu me relego, me deixo de lado. Aí é que eu abro a porta para esses processos obsessivos, que está muito mais no nosso dia a dia do que a gente pode imaginar. E é tão sério que Kardec vai falar, a espiritualidade vai falar assim, ó, muitos epiléticos ou loucos que mais necessitam de médico que de exorcismo têm sido tomados por possessos, quer dizer, têm sido tomados por obsessão. Tem tanta coisa na gente que é de doença médica, que é doença do corpo, que a gente tem que fazer tratamento com a medicina, com o médico. A gente está indo paciente espírita para o espírito poder limpar a gente. É isso que a espiritualidade está falando conosco. Aí eu tenho algum problema de saúde, eu faço, a gente reza para mim, mas não vou no médico, não. Mas peraí, vai ter um tempo esquisito. Primeiro eu vou para o médico, não é? Então, a espiritualidade fala isso. E Kardec vai explicar o que a espiritualidade nos traz nessa questão. Ele vai falar assim, olha, o vocábulo possesso, para a gente poder mudar essa configuração mental. Na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios
isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma em um indivíduo no seu corpo. Então, ele está explicando mais uma vez para a gente essa ideia de possessão, que não existe. Aí fala, pois que, nesse sentido, não há demônios, e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se associa. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação aos espíritos imperfeitos que a subjugam. Agora vamos imaginar, gente, quantas vezes nós exprimimos uma dependência absoluta de uma outra pessoa, com uma outra pessoa, a ponto de criar uma relação de subjugação. Às vezes a gente faz isso com o chefe, e aí hoje a gente chama isso, às vezes, em relação a gênero, né? Quando às vezes utiliza isso pela força sexual, de assédio moral, né? Às vezes, quando a gente utiliza isso em relação de casamento, muitas vezes a gente vai falar assim, uma relação abusiva entre um marido e mulher, que não só essa relação abusiva entre as pessoas, não só está no universo do matrimônio, onde só a mulher é abusada, né? O homem também é abusado, e em várias relações abusivas entre encarnado e desencarnado, tem ali uma relação de subjugação. E só há essa relação, essa circunstância de subjugação, ela é terrível, é uma situação horrorosa. Mas quem é a vítima? Quem é o vilão? Aí a gente começa a ver que não tem, que os dois construíram uma relação de subjugação, uma relação abusiva, porque alguém permitiu que o outro abusasse. Então, por que eu preciso de ficar dependente emocionalmente de alguém, dependente completamente financeira de alguém, dependente até mesmo de alguma questão religiosa, a doutrina espírita? Nós não temos ali um papa, né? Alguém que a gente pudesse se submeter, se subjugar aos pensamentos deles. É que cada um faça seu estudo e busque a compreensão de si dentro daquele ensinamento que nos é trazido através dos livros, né? Do intercâmbio mediúnico com espíritos esclarecidos. Então, veja que esse comportamento nosso também pode, de uma certa forma, abrir porta para as relações abusivas, como também pode fechar essas portas para relações abusivas e, através das nossas qualidades, criar sintonias com relações construtivas, com construções que tendem a perpetuar por toda a eternidade. Não construções no plano físico, material, que a matéria se deteriora com o tempo, e daqui a tempo, como diz Jesus, né, vocês estão vendo esse templo aí, não ficará pedra sobre pedra, é matéria. Mas se eu consigo construir junto com o outro, na relação com o outro, dentro do meu templo, que é meu coração, minhas emoções, minhas relações, afeto, respeito, dignidade, carinho, isso aí tende a perpetuar por toda a eternidade. É uma relação sólida, apesar de não ser concreta, se a ponto da gente pegar, né, de ser material no plano físico, mas é sólida porque não passa. É como o amor, é como o ensinamento de Jesus, não passa. Isso fica, isso permanece. Então, esse intercâmbio entre nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, entre encarnado e encarnado, entre encarnado e desencarnado, entre desencarnado e encarnado, nós precisamos trabalhar para a construção de qualidades e buscar sintonias pelas qualidades e entender e identificar os nossos defeitos
para poder vencer essas más inclinações, para superá-los, para que eles não sejam o elo das relações abusivas que nós contribuímos, que nós construímos junto com aqueles que também têm sede de nos subjugarem. Então, veja, eu quero que alguém resolva minha vida para mim. E ele está doido para resolver minha vida? Formou. Então, isso é o quê? É um defeito. Por quê? Porque as qualidades é o autodesenvolvimento, é o compromisso com o seu progresso, é saber que você já aprendeu a ler, leia o livro você. Para de ficar buscando resumo. Para de ficar buscando só a interpretação do outro. A interpretação do outro é linda, é maravilhosa. Me mostra a posição com que o outro está. Chega até me trazer luz, não tem problema. Mas a minha, aquela que eu dou, vai falar da minha posição nesse caminho de progresso que me encontra. A minha interpretação vai falar de mim. Então, eu preciso buscar a minha compreensão, o meu desenvolvimento, o caminho, quem tem que fazer sou eu. Lembremos a parábola das 10 virgens, né? A gente é que tem que ter o nosso azeite. Não adianta pegar o azeite do vizinho, a qualidade é nossa. E aí a gente começa a entender. Lá no livro dos médiuns, no capítulo 23, na 242, ela vai falar, na 240, ele vai falar sobre subjugação, para a gente poder entender. A subjugação é uma constrição. O que é constrição? É o ato ou efeito de constranger alguém. Eu achei que essa palavra abriu uma luz para a gente, porque torna-se a subjugação muito próxima da gente, que às vezes a gente acredita que a subjugação está uma coisa tão longe, né? Está só lá da hora que a gente vê aquele fenômeno, o corpo jogado no chão, se esticando, se debatendo, um espírito falando bravo, o médico tentando segurar o corpo, a gente vê alguma coisa assim, né? Mas olha, gente, efeito de constranger alguém tornou-se a subjugação mais próxima no nosso dia a dia. Aí ele fala, a subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Então, é um constrangimento que o impõe a agir contra a sua própria vontade. Quer ver quando é que a gente faz isso? Vamos supor. Eu não queria... Muitas vezes, eu vou dar um exemplo assim, um pouco distante nosso, mas que cada um busque uma explicação mais próxima de si, tá? Vamos pensar crianças que estão começando no mundo do crime. Muitas vezes elas não querem propriamente, talvez ali, o crime em si, mas a carência e a falta de um modelo forte, né, corajoso, que toma conta de tudo, fala assim, eu tinha que fazer para poder ficar sob a tutela daquele que era tão poderoso lá do morro ou do lugar onde eu vivo. Não era propriamente com crime, mas um modelo ali que eu acharia. Então, mesmo contra a minha vontade de roubar, a criança pensando, eu vou roubar, porque se eu levar aquilo lá para ele, ele vai achar que eu sou bom. Então eu estava junto com todo mundo. Quer ver uma coisa que pode constranger alguém e uma coisa que eu batalho muito também, que pode ser que está muito perto da gente? Adolescente beber. Tem muito adolescente que não quer beber não, gente. Acha cerveja ruim, não acha bebida gostosa, mas fica constrangido em não beber se está em um lugar onde está todo mundo bebendo. Marido, os amigos vão todos para o bar, o marido não quer ir, mas todo mundo começa a falar que ele é camisolão, que ele é mandado de mulher, que a mulher que tem que respeitar ele, para evitar aquele constrangimento, sabe, assim, dos amigos. Aí ele aceita, porque se sentiu constrangido em ser ele, em fazer a vontade dele, que era ir para casa.
porque tinha um amor esperando por ele. Então, nota que são essas coisas do dia a dia que podem abrir nossas portas para situações constrangedoras, principalmente constrangedoras diante a lei do amor, não diante a lei dos homens. Porque aí eu vou ficar bem com eles, eu aceito ali aquela situação, mas eu fico constrangida segundo a lei de amor. Mas que lei de amor é essa que está na nossa consciência, que depois a gente fica com ressaca moral? Não é legal. Para a gente terminar esse 240 do Livro dos Médiuns, desse item, ele fala assim, ó, numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo, uma verdadeira tutela ali, né? A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, na moral, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensata, que é como uma fascinação. Então, por exemplo, olha, eu me sinto tão comprometida, né? Dei o caso do marido que não volta para casa logo, que vai acabar parando para beber, né? Eu fico tão constrangido. Questão também, às vezes, de traição, né? Ah, você não é homem, não. Aí acaba tendo que trair a esposa, ficar com uma outra mulher. Mas ele acaba indo para uma situação por causa de uma fascinação. Porque está iludido para ser o maioral, para ter o poder. Um poder efêmero, que ele não é real, porque não perdura além da matéria, mas se deteriora e, ao contrário, ainda te dá uma ressaca moral. E no segundo, que é a subjugação corporal, ele fala no segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Traduz-se no médium escrevente, por uma necessidade incessante de escrever ainda nos momentos menos oportunos. Aí Kardec vai dar uma explicação. Vimos alguns que, à falta de pena ou lápis, simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrasse, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes. E aí ele fala, vai às vezes mais longe a subjugação corporal, pode levar aos mais ridículos atos. Divaldo, em suas palestras, ele explica muito que o Máscara de Ferro, né, uma obsessão por 30 anos, colocou ele em situações extremamente ridículas. Então, conhecemos um homem que não era, Kardec vai explicar aqui, ó, que não era jovem nem belo, e que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma moça a cujo respeito nenhuma pretensão nutria e pedi-la em casamento. Imagina. Aí ele vai dar outro caso. Outra vez, sentia nas costas e no joelho e nos jarretes uma pressão enérgica que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão dos lugares públicos e em presença da multidão. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações. Estamos, porém, convencidos de que absolutamente não era, porquanto tinha consciência plena do ridículo do que fazia contra sua vontade, e com isso sofria horrivelmente. Tá vendo que traz para a consciência a situação, ele não está tão inconsciente assim, ele fala, gente, eu não quero fazer isso. Eu acho isso ridículo, não faz sentido. E uma força maior me obriga. E traz, então, essa, que a gente costuma dizer, de ressaca moral. É muito interessante a gente estudar o livro dos Espíritos, essa parte filosófica, e tendo como uma ilustração o livro dos Médiuns, que é a parte científica, nesse caso desse intercâmbio, né, dos dois mundos, do plano espiritual com o plano físico, para que a gente possa entender que estamos nesse intercâmbio todo. Mesmo que não somos, talvez, médium ostensivos, mas os médiums ostensivos têm que lidar com isso de uma forma mais pesada, mais séria. E séria quando eu digo no sentido de
sermos administradores de nós mesmos. Tomar consciência de que não vai ser a espiritualidade amiga da casa que a gente trabalha, que a gente escolheu desenvolver, estudar, que vai tirar de nós a responsabilidade que temos sobre o nosso corpo, sobre nossas escolhas. Que por mais influência que nós recebemos, a escolha é sempre nossa. Mas o mais importante é que os defeitos que ora a gente exerce, principalmente os defeitos conscientes, comprova que somos nós, que não queremos e não nos esforçamos para vencê-los. Estamos nadando de braçada na ignorância. Socorro. Agradecendo Jesus a oportunidade, nós ficamos então aqui até a questão, a próxima, né? Vai ser a questão 475, que nós vamos fazer o estudo na próxima semana comigo, porque eu troquei com o Delano, tá, gente? E aí, semana que vem, nós vamos continuar esse assunto que tá pano para manga, para a gente poder ver como que as nossas relações com os encarnados, a gente talvez está subjugando muito mais as pessoas e a nós mesmos do que a gente imagina. Muito obrigada e até semana que vem. Tatiana, nós só temos a agradecer.